Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Consolo. Você sabe o que é o consolo? A Bíblia nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Veja só, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem passando em qualquer espécie de tribulação. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Consolar significa aliviar ou tentar aliviar a dor e o sofrimento, a aflição de outrem ou da própria pessoa. O texto aqui diz que Deus é o Deus de toda consolação. E Paulo sabia o que era isso, porque ele passava por inúmeras tribulações, perseguições, apedrejamentos, tentativas de assassinato e muitas outras coisas. E ele sentiu o consolo de Deus e ele disse que Deus é o Deus de toda consolação. E o consolo de Deus tem dois objetivos. O primeiro é aliviar a dor e o sofrimento de alguém. Deus, Ele é o Deus de toda consolação e o seu Espírito é chamado de Espírito Consolador. Jesus disse: eu enviarei o Consolador para consolar vocês. Então, o seu primeiro objetivo é quando nós estivermos passando por um momento que precisamos, o Espírito Santo nos consola através dele mesmo ou de outras pessoas. E o segundo objetivo é que a pessoa que recebeu o consolo, ele possa ser um instrumento para consolar outros. Eu vou exemplificar com uma história real. Eu conheci uma criança muito pequena, com 7 anos, que perdeu o seu pai. E essa criança tinha um amiguinho que 1 ano antes havia perdido o seu pai também. E eu fiquei observando no velório o comportamento daquele menino que acabara de perder seu pai. Ele ia ao lado do caixão, acariciava seu pai, choramingava às vezes, e o tempo todo em silêncio. Mas o amiguinho dele, que havia perdido seu pai 1 ano antes, não desgrudava dele. Estava sempre ao seu lado, acompanhando, onde quer que ele fosse. Se ele sentava do lado, abraçava, fazia um carinho. Se era para sair de perto, brincava, às vezes conversava. Se era em silêncio, ele respeitava o silêncio, mas ele não saiu de perto do amigo que havia perdido seu pai naquele instante. Aquela criança que perdeu o pai primeiro, ele é o exemplo perfeito do consolo com que nós recebemos, devemos consolar os outros, porque ele entendia a dor que o seu amiguinho estava passando naquele instante, que o seu pai estava ali naquele caixão. Eu quero dizer que talvez você já tenha sido consolado com algum tipo de consolo na sua dor, e você precisa ser um instrumento para isso. Uma mãe que perdeu seu filho é o melhor instrumento para levar o conforto e o consolo para uma outra mãe que acaba de perder o seu filho. O marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, ou seja qual for o tipo de perda, dor, você precisa ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Se você estiver passando por um momento de dor ou tribulação, o Senhor quer te consolar com o seu espírito e com outras pessoas, até com as minhas palavras que eu estou levando neste momento. Depois, você precisa ser um instrumento de Deus para consolar outros. Eu quero orar por você. Pai, o Senhor me deu esta palavra para esse dia, e eu oro por aqueles que precisam de um consolo. O Senhor é o Deus de toda consolação. O Senhor pode tocar em nossa alma, nosso espírito, onde jamais poderemos tocar com palavras, com atitudes, mas o teu Espírito é o Consolador. Então conforta, consola. E para essa pessoa que ouviu, que já foi consolada um dia, guia ela para ser o consolo na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.